Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Querido Senhor, obrigado por este dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua mão estendida sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Abençoa os nossos ouvintes. Toma em Tuas santas mãos, ó Deus, cada vida. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores que oram por nós, que contribuem, Senhor, com o nosso trabalho. Ó Senhor, dá graça e vitória aos meus irmãos. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, cada família, Senhor, os idosos na Tua casa e os idosos, Pai, que não vão mais à Tua casa por não terem condição físicas. Pai bondoso, Senhor da glória, ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Esta é a edição 1193, ano 17 do programa A Voz da Igreja. Nós vamos ler a palavra, vamos orar e vamos aprender juntos. Temos o benefício do aprendizado na palavra do nosso Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta que guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real, e o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra. Fala conosco, nos dá graça, abençoa os meus irmãos, os nossos ouvintes, os nossos inscritos, nossos seguidores e amigos. Toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, opera maravilhas da Tua igreja, dá graça aos Teus servos em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, assim como o próprio Senhor Jesus, tem uma história de sofrimento desde o princípio. Jesus, quando nasceu, Jesus foi perseguido. Jesus nasceu como resultado das promessas de Deus. Do jardim do Éden até chegar os dias de Davi. As promessas continuaram. Depois de Davi, até o final da dinastia de Davi, com a destruição do reino pela força da Babilônia. Depois da recuperação, a restauração de Israel, com Neemias e Esdras, as promessas continuam e nós encontramos o Senhor falando através do Malaquias ainda de dias futuros. Passa-se 400 anos entre o último profeta escritor e o último dos profetas que não é escritor. O último profeta foi João, o batizador. O resultado, meus amados, as promessas de Deus firmes, constantes em relação ao seu ato amoroso de restaurar a sorte do homem, a comunhão do homem e dar a segurança e a salvação. O Senhor Jesus foi o resultado da primeira promessa, que da semente da mulher teria a solução contra a serpente. E Jesus Cristo, o filho de Maria, nasceu na Judéia. O nascimento anunciado antes do casamento, antes do enlace, e também a gravidez aconteceu antes do enlace, e era um mistério. José quis sair, abandonar a história do casamento, mas foi divinamente orientado a casar, a receber a noiva como esposa, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo. O tempo passa, Jesus nasce na manjedoura, com cerca de 2 anos, e a visita dos sábios do Oriente começou a perseguição à pessoa de Jesus, ainda nesta fase da vida, aproximados 2 anos. Por causa daquela iniciativa maligna de Herodes o Grande, morreram muitas crianças na região de Belém, na região de Judá. E Jesus é levado para o Egito pelos seus pais. Depois da morte do rei, Jesus volta com seus pais, cresce em obediência à palavra de Deus. Na idade adulta,
é batizado no Jordão e inicia a sua missão, o seu ministério salvador, o seu ministério restaurador, o seu ministério de trazer o homem novamente à comunhão do Senhor. Jesus foi perseguido e deveria morrer, não apedrejado, como Estevão e outros, que os judeus, tendo autoridade e autorização, fariam justiçamentos. Mas Jesus tinha que morrer como o Cordeiro de Deus. Deveria ser executado de uma forma que sangrasse. O seu sangue seria para a nossa redenção. E o Senhor Jesus, então, cumpriu tudo. Cumpriu-se em Jesus todas as promessas, todas as profecias, até as terríveis profecias, como Isaías 53, Salmo 22 e muitos outros textos falando do sofrimento, dos ferimentos e da rejeição que o Senhor Jesus suportaria por você e por mim. Agora, meus queridos, o Senhor Jesus é morto, ressuscita, é glorificado e fica a igreja dirigida, administrada pelo Espírito Santo, sob a regência dos apóstolos do Senhor Jesus. O Herodes agora não é mais o Herodes o Grande, é o Herodes Agripa, filho do Grande, filho daquele da época do nascimento de Jesus. E o Agripa manda matar Tiago, irmão de João, o filho de Zebedeu, e vibraram com a atitude do Herodes, porque o Tiago, como João, como Pedro, como André e outros, eram testemunhas de grandes transformações e eram também responsáveis pelos acontecimentos. É só lembrar que na transfiguração do Senhor Jesus era Pedro, Tiago e João. A maioria dos atos de Jesus estavam presentes Pedro, Tiago e João. O Herodes matou o Tiago. O Herodes agora aprisiona o Pedro. Neste texto que nós lemos, Pedro está aprisionado. A palavra nos dá também a entender que Pedro estava tranquilo. Como é que um homem aprisionado, dias contados, como é que uma pessoa nesta condição dorme tão tranquilamente? E Pedro estava nesta condição, amarrado para ser morto e dormindo o sono do justo, dormindo tranquilamente. E esta leitura deixa tudo muito claro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. O Tiago, irmão de João, ele matou. E vendo que isso era bom para a sua tranquilidade nos outros aspectos em relação aos fariseus e outros grupos entre os judeus, ele mandou prender o Pedro. Era uma festa grande dos pães ázimos, aqui nós não sabemos, mas era no comecinho mesmo da igreja, quem sabe 2, 3 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele mandou prender o Pedro, ia matar o Pedro, como tinha feito com o Tiago. E alguém poderia perguntar por que o anjo livrou o Pedro e não livrou o Tiago.
eu não saberia responder, a não ser com a resposta do meu próprio entendimento. Deus conhece a estrutura das pessoas, a condição, o estado emocional. Jamais Deus me escolheria para um negócio deste, porque eu não tenho estrutura. Talvez não tivesse a menor condição de suportar. Mas o Tiago foi executado. Deus sabia muito bem a diferença entre um e outro. O Pedro não foi executado. E o Herodes esperava, quando terminar essa festa, vai embora essa gente estranha, aí a gente faz o justiçamento perante a comunidade local, as autoridades local. E vai ser interessante isto. Mas Pedro estava lá na cadeia. O versículo 4 diz: havendo o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos. Um quaternos, dá para entender? Eram 4 soldados, portanto, tinha 16 soldados envolvidos naquela prisão. E eles eram responsáveis para guardar o preso. Era interesse do rei que fosse tudo feito de uma forma política, para que o rei se fortalecesse, tirasse proveito, que era assim que fazia, era assim que acontecia no mundo romano. Ele queria fazer isso logo após a Páscoa. Pedro, porém, estava na prisão, o versículo 5 diz. Pedro estava preso, mas a igreja estava em contínua oração por ele. No versículo 6 diz que o Herodes estava prestes. Quando Herodes estava para comparecer, para trazer ele aquela audiência pública, aquele negócio lá, no mesmo dia, na noite que antecedia. É bom lembrar como era o sistema judaico. O dia judaico começava ao anoitecer. E naquele dia, na manhã seguinte, Pedro seria levado à presença da autoridade para sofrer um processo, algum agravo, acusações, condenações, e, conforme o propósito do Herodes, executá-lo para agradar a massa. Mas o Pedro dormia entre 2 soldados e o Senhor mandou um anjo. O versículo 7 diz que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, o anjo tocou em Pedro, ele despertou. E o anjo lhe disse, quando ele despertou, caiu as prisões, caíram as cadeias de suas mãos. E o anjo lhe disse, cinge-te. Ele estava sem roupa, pelo menos sem estar preparado para viajar. Estava preso. Prepara-te para sair, cinge-te, veste-se para a viagem, para a saída, para passear, para caminhar. E ele
ouviu outra ordem: agora te calça. Aí ele amarrou as correias das alparcas. E o anjo deu uma terceira ordem: põe a capa sobre as tuas costas e vem comigo. O Pedro fez tudo conforme a ordem do anjo do Senhor. O versículo 9 diz que o anjo saindo, Pedro seguia. E Pedro não sabia que era real. Pensava que estava tendo uma visão. Aí passaram a primeira guarda. Passaram a segunda guarda. Chegaram na porta da rua, porta que dá para a rua. Aí a porta se abriu.